Queridos, com muita alegria, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Eu quero ler o texto que está no meu coração, tendo em vista que há uma proposta temática que está inserido publicamente nas camisetas, trazendo a arca de volta. Eu quero ler no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São Mateus, capítulo 1, versículo 17. Mateus abre o Novo Testamento, trazendo uma linhagem, e ele diz no versículo 17, por meio da escrita, portanto, o total das gerações é, de Abraão até Davi, 14 gerações. De Davi até o cativeiro na Babilônia, 14 gerações. E do cativeiro na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Amém? Queiram tornar os vossos assentos, por favor. Enquanto eu agradeço a Deus o privilégio de participar deste trabalho espiritual e tendo em vista tantas pessoas das quais eu não sou merecedor nem de ser amigos dele, de tão pequeno que eu sou, que estão no cartaz, e Deus me deu o privilégio, por intermédio do meu amigo pastor Leandro, está entre eles. Por isso que eu já quero externar reverência a todos que vêm após mim, como também pastora Meire, toda a sua família, Pamela, Amanda, Ícaro, e a esta igreja, aos obreiros, aos amigos que aqui estão, que Deus os abençoe. Queridos, quero reverenciar as autoridades, além das eclesiásticas, aqui tão bem apresentada, autoridades políticas aqui, a pessoa de Sua Excelência, senhor deputado, senhor vereador, excelentíssimos, que Deus abençoe a vossa gestão. Queridos, nós temos lido um texto e a proposta é trazer de volta a arca. Os irmãos observem que o evangelista Mateus, ele traz 3 gerações, totalizando 42 em 3 períodos. O interessante é que quando Mateus, ele abre o Novo Testamento, ele deveria começar com a geração de Adão, mas ele não começa com a geração de Adão, até porque eles haviam perdido o que não era para perder. O livro do Gênesis nos mostra, com base no texto lido, o privilégio que nós temos, e é nisso que eu quero me ater, de não só estarmos aqui hoje para um culto, mas a minha proposta temática, com base no tema, é que nós saiamos daqui consciente da responsabilidade que está sobre o nosso ombro, sobre a nossa vida e o que foi investido em nós. Pois o livro do Gênesis, capítulo 2, a Bíblia diz que Deus criou o ser humano. Se você começar a ler o Gênesis do capítulo 1 ao capítulo 2, você vai debruçar-se sobre o início, a criação. E dentre toda a criação do universo, tem 2 que tomam um foco de luz, se chama a terra e o ser humano. Estas 2 sobressaem sobre as outras. Então observe que depois que Deus criou a terra e o ser humano, Ele estabeleceu um lugar, digamos, de relacionamento. A Bíblia diz no capítulo 2 do Gênesis, versículo 8, que Deus plantou na terra um jardim e o denominou de Éden, e pôs o homem ali. Agora, havia um lugar, geograficamente falando,
de relacionamento entre Deus e a sua criação, entre Deus e o ápice da sua criação, o ser humano. Então a Bíblia diz que este relacionamento era cotidiano. Uma vez por dia, Deus descia do céu, chegava no lugar geográfico Éden e se relacionava com o homem por meio de palavras de relacionamento. O homem o adorava e Deus era adorado. Capítulo 3 do Gênesis, diz a Bíblia que o pecado vem, ou seja, o homem, o ser humano, desobedece os princípios de Deus, e quando ele assim o faz, a Bíblia diz que ele errou o alvo, a atitude foi errada, pecado. E o que o pecado faz? Ele separa, ele bane o homem da presença de Deus. A Bíblia diz que o pecado fez separação entre Deus e o homem. Então Paulo, Romanos capítulo 5, versículo 12, ele diz que por um homem o pecado entrou. Então o pecado faz duas coisas terríveis naquelas duas criações que chamava o foco de Deus, da luz. Ou seja, a Bíblia diz que quando o pecado entra, a terra se torna maldita por conta do erro do ser humano. E o segundo, a Bíblia afasta o homem de Deus. O pecado criou uma barreira, o pecado baniu, expulsou o homem do relacionamento com Deus. Capítulo 6 do Gênesis, a igreja está fechada, o Éden está fechado, o homem não tinha mais lugar de adorar a Deus por conta do pecado. Aí Deus observa e Paulo diz, no mesmo versículo que eu citei de Romanos, que o pecado abundou, o pecado aumentou. Então, com o aumento do pecado, ele diz que todos pecaram. Então, por conta do todos pecaram, aí Deus resolve desistir, Deus resolve dar cabo, Deus resolve dar fim destas duas formas que eu citei, que chamavam o facho de luz, a terra e o ser humano. Veja que Deus disse: eu destruirei o ser humano, os répteis da face da terra e tudo que eu criei. Então Deus decide eliminar o ser humano por conta da desobediência, por conta do mau comportamento diante de Deus. Então é quando a Bíblia diz que Deus sanciona a destruição, mas vem algo chamado imerecimento, que é conhecido como a graça. O amor de Deus vem, e no coração de Deus ele resolve preservar 8 almas para dar oportunidade de continuidade ao ser humano. Capítulo 6 do Gênesis, a 7, o dilúvio predomina, a terra é submersa, seres humanos, animais, répteis, tudo além de 8 almas humanas e o que estava na arca morrem, são destruídos. Capítulo 8 do Gênesis, Deus tira essas 8 almas, os animais, as aves que estavam na arca, e recomeça dizendo a eles que voltem a povoar a terra, e Deus pede que eles encham uma terra. Capítulo 11 do Gênesis, esta geração de Adão desobedece a Deus, então se espalham confusas, sem relacionamento com Deus. Observem que agora vai entrar o Gênesis capítulo 12, é aonde Mateus começa a narrativa. Capítulo 12 do Gênesis. Por quê? Porque a geração pecadora Deus deixou para trás e vai trabalhar em restaurá-la, em relacionamento. Aí Deus vai criar um projeto espiritual. E qual é o projeto? Israel. E qual era o propósito de Deus com a criação de Israel? Se relacionar com o ser humano de novo, e com o relacionamento com o ser humano, ele ia abençoar todas as famílias da terra. Só que agora o relacionamento só é para Israel, escolhidos, eleito de Deus. Aí vem Abraão. Aí Mateus diz que deste primeiro período Deus investe pesado em 14 gerações, que ele diz de Abraão começa. Aí por meio de Abraão Deus levanta Israel,
Israel vai para o Egito com 70 pessoas e volta já depois de 430 anos, sem relacionamento. Se você lê Êxodo e o contexto histórico, não havia relacionamento entre a geração hebraica do Egito, que nasceu Israel, e Deus. Aí Deus, por meio de Moisés, vai preparar e tira a geração de Abraão do Egito. Capítulo 24 do Êxodo. Ô Brian, aí Deus diz, chama Moisés e faz uma proposta. Porque Deus tirou Israel do Egito e leva para o deserto, rumo à terra prometida. Mas para o povo chegar lá, Deus teria que guiar, tinha que ter relacionamento, que até aqui não tem. Aí Deus, no capítulo 24, versículo 1, ele propõe, por meio de Moisés, uma aliança. Versículo 3, o povo diz que vai obedecer tudo que Deus falou. Isso Israel. Quando o povo diz que vai obedecer o que Deus fez, aí Deus vai trabalhar em descer na terra de novo, porque desde o erro de Adão não há registro de intimidade do ser humano com Deus, relacionamento, exceto esporadicamente Abel e Enoque. Então, de uma forma coletiva, não havia. Aí Deus vai trabalhar, quando Israel firma uma aliança de fidelidade, aí Deus diz, agora eu vou preparar de novo um local geográfico na terra, porque o dilúvio levou o Éden. Vou preparar, disse Deus, um lugar geográfico para me relacionar com Israel. Aí Deus, capítulo 25 do Êxodo, primeira coisa, Deus diz a Moisés, diga ao povo que traga ofertas, para quê? A construção de um lugar móvel, chamado tabernáculo. Depois que o povo trouxe a oferta, aí Deus vai instruir Moisés, e a primeira peça, a primeira coisa, está no versículo 10, aí Deus diz, Moisés, faze uma arca de madeira de cetim, e ela deve ser coberta de ouro por dentro e por fora, e esta arca vai ser entronizada no lugar mais íntimo de Deus, o Santo dos Santos. Veja que isso, o lugar mais escuro do tabernáculo era o lugar santo dos santos. A cortina, o tecido era escuro. Então lá dentro de onde a arca era para ser colocada, não havia luz, porque o candeeiro, o candelabro, ficava antes do véu. Então lá dentro só tinha relacionamento se tivesse intimidade. Como por exemplo, o lugar era escuro, só tinha a arca. Para você ter uma ideia, se hoje faltar energia aqui, geral, você vai ter dificuldade de encontrar a porta. Mas se você estiver na sua casa, você pode estar onde tiver. Se faltar energia, você vai à cozinha, você vai ao quarto, você vai ao banheiro, porque tem intimidade com o local. Então, para entrar na arca diante de Deus, tinha que ter intimidade. Aí Deus vai trabalhar no relacionamento. Veja que do capítulo 24 do Êxodo até o capítulo 40 totaliza 15 capítulos. Deus trabalhando no lugar de relacionamento. Capítulo 40 do Êxodo, versículo 33, Moisés terminou toda a obra do tabernáculo. Versículo 34, o culto, a adoração entrou em execução. Versículo 35, diz a Bíblia que agora, desde o Gênesis, a glória de Deus desce e enche toda a casa, de ponto que a glória na terra foi tão grande que Moisés não podia entrar na tenda, porque a glória de Deus encheu o tabernáculo. Agora para Deus de novo morando na terra e relacionando com o ser humano. Quando a gente sai do livro do Êxodo, eu não vim, me perdoe, mas a minha história é bíblica, eu não vim aqui prometer nada que eu não posso além da Bíblia. Então quando a gente sai do Êxodo e entra no livro de Levítico, você vai ouvir que Deus no livro de Levítico vai preparar como o povo se chegar a ele, como ter relacionamento. Primeiro a arca, agora os holocaustos, os sacrifícios, os rituais.
capítulo 2 do Levítico, versículo 13, aí Deus vai fazer uma aliança pessoal, duradoura, com a geração que saiu do Egito. Veja que no versículo 13 de Levítico, Deus diz que todas as ofertas que eles fizessem, tinha que ter sal, e o sal era a aliança entre Deus e ele, e a geração. Por que tinha que ter sal? Porque entre os hebreus, o sal fazia parte de um ápice de aliança. Por exemplo, se eu fosse da época, queria fazer uma aliança de intimidade duradoura com o pastor Leandro, eu convidava ele para comer na minha casa, e depois eu ia comer na dele. Isso implicava dizer que a gente fechava a aliança. Ele comeu do meu sal e eu do dele. Por quê? O sal tinha que ter. Porque os ingredientes do sal são perenes, são duradouros. Ele demora. É fácil tirar o sabor do sal, não é fácil. Então simbolizava o sal, que a aliança era inquebrável, era duradoura. Então Israel concordou. Aí se alguém duvidasse, não, mas eu vou desmanchar esta aliança, e eu dizia, não vai ser fácil, porque há sal entre mim e ele. Então dizia que era uma aliança inquebrável. Só que esta aliança vai ser ratificada se você entrar, sair do Êxodo e dos Levíticos e entrar em Número. Você vai ver que Deus, por conta desta aliança de sal, vai guerrear as guerras de Israel. E qual era o segredo? Quer ter vitória? A arca tem que estar na frente. Quer ter vitória? A arca simboliza a presença. Se a arca tem, os inimigos tremiam. Se a arca está, a terra tremia, e a vitória era garantida. Esta geração, este período, só chega até Número 14. Toda geração que sai do Egito de 20 anos para cima, desobedece e quebra a aliança. Aí Deus diz a Moisés: toda esta geração que eu tirei do Egito, que viu eu abrir o mar, que viu eu destruir Faraó, que viu meus milagres e me desobedeceu, não vai entrar na terra que eu prometo. Então Deus disse: porém eu não vou desistir, eu vou investir na geração de 20 anos para baixo. Veja que em Número 18, versículo 19, aí Deus volta a repetir a nova aliança, no mesmo princípio, com a nova geração, dentro do mesmo período, a geração de 20 anos para baixo, que saiu do Egito. Aí a Bíblia diz, Número 18, 19, que agora Deus diz que vai dar esta aliança, é para os filhos, as filhas, os descendentes, ou seja, e é uma aliança de sal. Número 18, 19, você vai ler lá. Aí agora a geração de 20 anos para baixo vai ser guiada. Deuteronômio é segunda lei. Segunda lei é segunda chance. Então Deus dá uma segunda chance à geração que saiu do Egito, agora por meio da de 20 anos para baixo. Esta geração vai ser guiada por Josué, vai ver o Jordão se abrir, vê as muralhas de Jericó implodir e entra na terra prometida. Agora a geração entrou na terra prometida, a arca na frente. Veja que para o Jordão abrir, quem foi na frente? A arca. Para a muralha cair, a arca. Ou seja, a arca era a presença de Deus no meio deste primeiro período. Aí vem o livro de Josué, eles entram na terra. Vem o livro de Juízes, capítulo 2, versículo 10. Diz a Bíblia que morreu Josué, morreu os líderes, e toda aquela geração foi congregada a eles, morreu. Aí diz o versículo 10, levantou uma nova geração que não levou em conta o que Deus fez, não valorizou a arca e não deu prioridade a Deus. Cada um fazia e andava como queria. Termina o livro de Juízes, o último versículo, dizendo que esta geração, ela termina sem rei, sem líder, e cada um andava do jeito que queria, não tinha princípios, desvalorizaram a arca. Sabe onde esta geração vai parar? 1 Samuel, capítulo 4, versículo 22. E qual era o hino que eles cantavam? Icabode.
lá se foi a glória de Israel. A arca foi tomada, ou seja, primeira geração, primeiro período, de Abraão até Davi. Abraão, Isaac, Jacó, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Gade, Asser, Naftali, Dan, José, Benjamim, Judá, Perez, Arão, Esrom, Aminadab, Naasson, Salmão, Boaz, Obed, Jessé. Aí Deus diz: achei Davi um homem segundo o meu coração. 42 gerações, ou seja, 14 gerações, e terminaram perdendo a arca. Não valorizaram a arca. Insensíveis. A arca está no meio dos filisteus. Os filisteus devolvem e eles não querem, abandonam. Aí vem Samuel unge Davi. De Davi até o cativeiro, 14 gerações. Segundo período, a primeira perdeu. Davi se torna rei. Aí Deus faz uma aliança com Davi. Segundo as Crônicas, capítulo 13, versículo 5, está escrito: não vos convém saber, disse um filho de Davi, que Deus fez uma aliança perpétua com Davi, celebrada com Saul. Ou seja, Deus faz uma aliança de Saul com Davi. Segundo Samuel 7,14, Deus disse a Davi: todos os teus filhos eu serei para eles pai. Se eles errar, eu vou punir, mas não vou tirar deles o meu amor, como eu fiz com Saul. Então Davi se tornou rei sobre todo Israel por uma aliança de Saul duradoura. Porém, Davi senta no trono. Davi tem o direito de dar vida, de tirar vida. Conquista Jerusalém. Queria construir um templo, mas Deus disse não. Para quê? Agora Davi vai ficar nervoso. Por quê? Porque ele tinha todo o poder, tinha coroa, tinha o status político, monárquico, mas faltava o principal. Ele dizia: quero acreditar, eu tenho tudo isso, mas enquanto a arca de Deus não tiver de volta, eu não vou ficar satisfeito. Ele investe pesado, vai buscar a arca de volta para colocar no tabernáculo. Quando a arca vai entrando de volta, o rei não aguenta, gente. Ele pula, ele salta, ele cai, ele rasga a veste, ele embola no chão. Quem estava frio dizia: o rei endoidou. Mas não era doidice não. É quando a arca está presente, quando a presença de Deus está presente, protocolo tem que ser quebrado. Até rei quebra protocolo na presença de Deus. A arca voltou. Quem vai quebrar protocolo esta noite comigo aqui? Quem vai? Se a arca estiver no nosso meio. Porque pode ter ajuntamento, pode juntar 10 mil pessoas, pode juntar 1000 e dizer hoje tem culto, mas se a arca não tiver, é só ajuntamento. Só é culto se a arca tem, só há culto se a arca está no meio. Davi morre, vem Salomão. De Davi até o cativeiro, mas 14, segundo período. Primeiro, perdeu a arca. Davi vai buscar de volta. Salomão agora constrói um lugar na terra fixo, porque o tabernáculo era móvel. Salomão constrói uma casa na inauguração. Aí Deus disse, capítulo 7, versículo 16 de 2 Crônicas: Salomão, eu agradei-me deste lugar, eu vou edificar, eu vou morar neste lugar. Eu escolhi este lugar para habitar na terra, no meio deste povo. Então Deus nomeou, Deus decidiu habitar no templo e a arca no lugar santo dos santos, depois do véu, lugar de intimidade. Aí
por Salomão vem a descendência de Davi, vem toda a dinastia de Davi. E vai acontecer o quê? Eles desvalorizam a arca, pelo poder político, pelo poder econômico, pelo interesse religioso, pelo destaque do homem. A arca é um pouco abandonada, porque o povo ia para o templo adorar o templo e esqueceu que o segredo era a arca. Aí o pecado vem e assola com Israel. Se você ler Jeremias capítulo 52 versículo 13, Nabuzaradã entrou em Jerusalém e incendiou a casa de Deus. Imagine que o único lugar de novo na terra da arca de Deus morar foi destruído pelo pecado por Nabuzaradã. O rei Nabucodonosor ordenou e a arca desapareceu. Aí agora não havia mais, vai para o cativeiro, não tem mais esperança. Ou seja, mais 14 gerações perdeu a arca, porque Davi, Salomão, Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jorão, Uzia, Jotão, Acais, Ezequias, Manassés, Amon, Josia, Jeconia, mais 14 gerações perde a arca de Deus. Aí Mateus diz, de Davi até o cativeiro, 14 gerações. Quando disseram, acabou a dinastia de Davi, aí Deus tinha usado Amós, já vendo, capítulo 9 de Amós, versículo 11, Deus disse a Amós, profetiza que eu mesmo vou levantar a casa ou a tenda caída de Davi, eu mesmo vou erguer, e ela vai ser melhor do que quando começou, vai ser melhor do que quando era antes. A destruição vem. 70 anos sem culto, sem arca, os instrumentos pendurados na Babilônia, Maria, Jaqueline, não havia presença, não havia louvor, eles estavam no cativeiro. 70 anos, Deus resolve começar a restaurar a tenda em ruína, aí traz eles de volta. Quando eles chegam em Jerusalém, não tem templo, não tem arca, não tem rei, a dinastia de Davi não volta mais. Aí diz Deus, Ageu, diz ao meu povo que recomece, que eu vou estar, eu tenho uma aliança com eles, e não, por causa desta aliança eu vou agir, porque meu é a prata e o ouro, e diga ao meu povo que a glória da segunda casa vai ser maior, vai ser melhor que a primeira. Ageu profetiza, eles recomeçam, mas não são mais os mesmos. Aí vem o fim do Velho Testamento. Aí o que é que Mateus diz? Do cativeiro até Jesus, mais 14, o terceiro período. Ou seja, agora diz o texto, Salatiel gerou a Zorobabel, Zorobabel Abiúde, Abiúde Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor a Zadok, Zadok ele gera a Aquim, Aquim Eliúde, Eliúde Eliasar, Eliasar a Matã, Matã a Jacó, Jacó a José, que foi marido de Maria, e no ventre de Maria, no ventre de Maria, ele diz, até Jesus, 14 gerações. Olha o privilégio que a gente tinha. Este último período tinha culto. Herodes reformou o templo, que qualquer pessoa queria congregar. Herodes traz glamour, intelectuais, matava bezerros, todo ritual, todo dia tinha sacrifício, mas a arca não existia. Por isso que tinha culto todo dia, mas no lado de fora do templo, na porta, os aleijados, os coxos, os cegos pediam uma oração e ninguém tinha ousadia de fazer, porque sem a arca, sem a presença não tem milagre. Diga para quem está ao seu lado, pode cantar bonito, pode pregar bonito, pode até ser famoso, mas se não tiver a presença, se não tiver a arca,
O primeiro período, 14 gerações perderam a arca. O segundo período, 14 gerações perderam a arca. O terceiro período, 14 gerações não ligaram para a arca. E nós, gentios, por isso que eu disse que com esse tema a gente tem motivo de sair daqui nadando no Espírito. Porque sem a arca, os judeus não deixaram a gente entrar. Eles se juntavam para cultuar, mas fizeram um muro. E no muro escreveram: os gentios não podem entrar, se entrar morre. Então a gente só via de longe. Só judeu entrava, só judeu tinha relacionamento com Deus. A dinastia de Davi caiu. Mas havia uma profecia: a arca vai voltar. Eu vou levantar a tenda de Davi que está caída. Aí quando ninguém esperava, a profecia se cumpre. Se você ler Lucas capítulo 1, versículo 31, no meio da frieza, no meio de culto vazio, a Bíblia diz que havia um velhinho chamado Simeão, que era crente, e o sonho dele era ver a arca voltar. O Espírito Santo disse: você não vai morrer enquanto não venha a glória, a arca entrar na casa. Aí Lucas 31 diz, primeiro, que o anjo Gabriel vai a Nazaré e diz: Maria, no teu ventre tu vai engravidar e vai ter um filho. Tu vai chamar o seu nome de Jesus. Ele será chamado Filho do Altíssimo. Ele será grande e Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e o seu reino não vai ter fim. Ele vai reinar sobre todos os filhos de Jacó, e o seu reino vai ser eterno, não vai ter fim. Ele vem para restaurar a tenda caída. Ele vem para levantar a tenda caída. Aí Lucas capítulo 2, versículo 30, ele já tem nascido. Aí quando está no tempo de 40 dias, purificação da Maria, aí para cumprir a lei, Maria pega Jesus, bebê como aquele que a menina está no braço, e vai para o templo. Agora a arca verdadeira não era mais de madeira, não era mais simbólica, era a arca original, era a presença real, era Deus na sua glória, trazendo a arca de volta. Aí quando ele entra no templo, os sacerdotes não valorizaram, desprezaram a geração do cativeiro até aqui, desprezou a arca. Aí o velhinho foi para o culto. Aí o Espírito Santo disse: é ela, é ele. Ele correu, pegou o menino no braço, levantou no templo e disse: Senhor, agora eu posso morrer, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a luz para os gentios e a glória de Israel entrou na casa. Ela chegou, a arca voltou, a arca voltou, a arca voltou, a arca voltou. Aí Paulo diz aos Romanos capítulo 11 que Israel rejeitou a justiça de Deus. Eles desprezaram a arca. Capítulo 11 versículo 25, como eles desprezaram a original, aí diz Paulo: Deus endureceu o coração de Israel. Para quê? Para os gentios entrarem, para os gentios fazerem parte. Aí diz agora, veja que Mateus não cita a geração futura depois de Jesus, que não vai haver outra, só é essa. Então a geração de Jesus vai desfrutar, e Paulo diz: e enquanto não se cumprir a plenitude dos gentios, Israel vai estar endurecido. Ele está dizendo: enquanto o arrebatamento não vir, a vez é nossa. Não façam como Israel fez, não desprezem, não perdam a arca, porque enquanto o arrebatamento não vir, a vez é de vocês, a hora é de vocês.
Ele vai desenvolver. Rejeitado por Israel, os gentios agora estão de olho, porque vão entrar. Lucas 22:20. Ele sabia que estava chegando a hora de pagar o preço. Ele reúne os discípulos, dizendo para eles e para a sua igreja que ia alcançar a gente. Ele reúne os discípulos e diz: este é o cálice da nova e eterna aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Diga para quem está ao seu lado: eu quero ouvir um glória a teu. Porque com a gente, diga, com a gente, a aliança não é de sal, é o sangue. Diga, o sal é perene, mas é fraco. O sal é duradouro, mas não perdoa pecado. Diga, o sangue é eterno, e o sangue de Jesus perdoa todo o tipo de pecado. Agora a responsabilidade é no sangue. Ele vai à cruz, paga o preço. Olha que coisa linda. Desde o Gênesis até a última período das 42 gerações, ninguém teve isso desde a queda de Adão. Ele pagou o preço. O sangue dele nos justificou. Ele volta para o Pai. Quando chega à direita do Pai, ele diz: Pai, eu prometi à minha igreja que ia te fazer um pedido. Desde o Gênesis, no Éden, o Espírito relacionava o homem com Deus uma vez no dia. No tabernáculo e no templo, ligava Israel a Deus uma vez por ano. Vinha e subia. Aí ele disse: Pai, eu prometi à minha igreja que ia te fazer um pedido. Derrama o teu Espírito para eles, e não é para vir, é para ficar para sempre com eles. Aí Atos diz: estavam todos reunidos em um mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho de um som como de um vento impetuoso, enviamento, e encheu toda a casa, e todos foram cheios da presença de Deus pelo Espírito Santo. Agora a arca não é de madeira, agora é Deus puro dentro de nós. Agora a arca está em nós, não é mais fixo, voltou a ser móvel. Não é uma vez por dia, não é uma vez por ano, é 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 por ano. A arca está aqui, a arca está aqui, a arca está aqui. Aí Paulo escrevendo aos Coríntios: eu não vim aqui pregar chave de carro, eu não vim aqui prometer para você casa em condomínio fechado. Até pode, você tem direito, e eu quero também, mas eu vim pregar aqui a presença de Deus. Quem perdeu vai ter que provocar para ela voltar. Quem nunca mais sentiu vai ter que sentir de novo, porque a presença. Olha o que Paulo, ele escrevendo aos Coríntios,
ele diz, capítulo 6, versículo 19, ele diz: não sabeis vós que o Espírito de Deus habita em vós, e que o vosso corpo é templo, é morada do Espírito Santo, e que não são de vocês mesmos? Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, porque vocês custaram um bom preço. Então olha para quem está ao teu lado e diga: se eu sozinho, cheio desse espírito, cheio até o osso, já faço raiva o inferno, já faço barulho, diga: imagina eu e você junto aqui. Vamos fazer o céu descer, a presença vai voltar, a glória vai batizar, a arca original está presente. Deixa eu ver o barulho, deixa eu ouvir o barulho, deixa eu ouvir o barulho. E agora ninguém tira mais. As portas do inferno não prevalecem contra ela. Qual é o perigo? É que tem muitos crentes pentecostais que já não parecem mais serem, porque estamos vivendo em uma geração digital, e muitos de plataformas digitais estão pregando contra essa teologia pentecostal. Estão dizendo que isso só foi para a igreja primitiva. E muitos de nós estamos fixados só em culto digital e chegamos na igreja frio, desacreditando na presença original de Deus na nossa vida. Tem gente que liga bem, não adianta mais pregar a Bíblia. A nova geração não quer saber mais de Bíblia. Se você prega coach, se você profetizar prosperidade, o negócio rola. Mas se que pega a Bíblia, ninguém quer ligar mais não, porque nem com lenço anda mais. E eu digo: continue pregando o que vocês querem, mas eu vou continuar pregando Bíblia, porque ainda tem uma geração pentecostal, ainda tem uma geração que a presença está nela. Deixa eu ver se ela está aqui, deixa eu ver o barulho dela. Se está, deixa eu ver o barulho dela. Não podemos deixar essa presença sumir, Maria, Jaqueline. Tem lugar que já não fala mais línguas estranhas. Tem lugar tão elitizado que diz: pastor, prega devagar. A igreja, depois da pandemia, perdeu, está muito sensível e está com medo. Então não fala em Pentecoste, não fala em arrebatamento, evita falar línguas estranhas. Mas eu louvo a Deus que a Assembleia de Deus Pentecostal, fruto do Espírito, e os pentecostal que chegaram aqui, independente da denominação, ainda pode, não pode, ainda tem a presença, não tem, e quem não tem vai receber de volta, porque a arca está voltando, a arca já voltou. Deixa eu ver o barulho da geração pentecostal. Fique de pé, por favor. Olha para quem está ao teu lado e diga a ele: se tu não gostar de barulho, se não gostar de fogo, vaza agora, porque eu vou te incendiar. Vou quebrar protocolo. Se você puder e estiver perto de uma pessoa do mesmo sexo, desde que seja íntimo, se não for do mesmo sexo, vira para ela e vira para ele. Me ajuda aqui, pastor Leandro, por favor. Olha para ele assim como eu estou com meu amigo. Não olha para mim não, olha para ele, olha para ela e diga para ele: não quero nem saber, nem me conte como começou o congresso. Quero saber como você vai terminar o congresso. Diga: vou terminar cheio de fogo, cheio da presença, com a arca na minha vida,
a original. Diga, me faz um favor, se depois desse congresso tu encontrar algum intelectual por aí que pensou que eu estava frio, que eu era vazio, dá um recado a ele. Diga, ele vai ter que me engolir, que eu vou sair pegando fogo. Abraça ele, abraça ele. Velho Testamento, 42 gerações, 3 períodos, 3 unções: a unção sacerdotal, a unção real e a unção profética. O sacerdote ligava o povo a Deus, o rei geria e o profeta trazia Deus ao povo. Novo Testamento, aí Pedro junta as 3 em uma só, e ele diz: vocês são a geração eleita, sacerdócio real e profética, para anunciar as grandezas de Deus. A terra é por meio de mim. Ei, geração eleita, dá vazão, dá lugar, adora, 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 adora. Não vai ter outra geração, não vai ter outra. Esta é a geração do arrebatamento. Não vai ter outra. Canal Aliança Vídeo. Aqui você encontra conteúdos que irão edificar a sua vida. Louvores, palavra, oração. São mais de 1000 vídeos publicados para abençoar milhares de vidas. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, comente e compartilhe.